Olá! Vindo aqui hoje de novo trazer um outro tema, um outro assunto bem interessante. Estamos no mês de junho, na semana que comemoramos a data do Dia dos Namorados, e nada mais propício do que falar sobre isso. É um assunto bem interessante que muita gente traz para o consultório e com certeza você já deve ter passado por vários questionamentos sobre o amor de casal e com certeza conhece pessoas que sempre estão falando sobre os seus relacionamentos ou sobre os seus não relacionamentos, né? Todo mundo tem um amigo, um conhecido, um colega que não dá certo no amor, que tá sempre reclamando do relacionamento, as pessoas sempre insatisfeitas com os seus casamentos, sempre achando um monte de problemas, né? E aí nessa época do ano a gente tende a ficar mais romântico, a olhar mais para esse lado da vida, do relacionamento a dois ou a três, seja como for, mas a gente tem essa tendência a olhar mais para o relacionamento amoroso, né? É um período do ano que nos condicionamos a pensar mais, a avaliar esse setor da vida, a repensar as nossas escolhas. Também é um período que muita gente fica deprimido, fica mal, fica triste, entra naquela cadeirinha de vítima de dizer eu tenho o dedo podre, eu escolho tudo errado, os meus relacionamentos nunca são bons. E por outro lado também aqueles felizes que se veem satisfeitos e contentes com os seus relacionamentos e com as suas experiências amorosas. Para todas as pessoas é sempre um desafio falar sobre relacionamento de casal, né? Porque existem vários gatilhos, existem pontos de vista diferentes quando se trata de amor. São muitas questões que precisam ser analisadas caso a caso. Não dá para generalizar, não dá para botar a culpa que todos os homens são iguais, que nenhum homem quer compromisso, que ninguém leva nada a sério. Não vamos generalizar porque seria um grande equívoco. Cada caso é um caso diferente, cada caso pode ter causas e gatilhos emocionais diferentes, cada pessoa tem os seus emaranhamentos, as suas histórias. Então tudo tem que ser analisado individualmente para trabalhar isso, se é uma área que não está legal para você, tá? E muitas vezes buscar as causas do não sucesso ou do insucesso, que eu não gosto de usar a palavra fracasso, mas do não sucesso nos relacionamentos, é um processo que nem sempre é rápido, que nem sempre está escrito lá no livro, não é uma fórmula, então tudo tem que ser analisado com cuidado, pessoa por pessoa, caso por caso. E então entrando na questão dos relacionamentos amorosos, nós temos alguns pontos de vista bem interessantes para analisar. Pontos de vista que eu quero compartilhar com vocês, porque às vezes num simples vídeo, numa simples conversa, a gente encontra algumas das nossas dificuldades e já consegue tomando consciência do que precisa mudar, do que precisa melhorar para que esse setor da vida flua melhor, né? Primeiro passo, a observar, a pensar e a considerar. Para as mulheres, quando eu não estou em paz com a minha mãe, naturalmente eu não estou em paz com a minha essência feminina. E naturalmente os meus relacionamentos afetivos vão ser afetados, porque se eu, enquanto mulher, não estou em paz com a minha mulher interior, com a minha essência feminina, eu não vou conseguir ter um relacionamento saudável. Ou eu vou atrair um relacionamento onde o homem, o parceiro ou a parceira, né, exercendo a essência masculina, vai ser totalmente dependente de mim, porque eu acabo vibrando mais na essência masculina. Então eu sou mulher, mas tenho muito mais atitudes da essência masculina do que feminina. Eu não me deixo conduzir, eu tenho dificuldade de ceder, eu tenho dificuldade de aceitar, eu brigo muito com as funções domésticas, ou eu tenho uma tendência a atrair relacionamentos abusivos, aonde uma outra essência masculina vai bater muito com a minha essência masculina para tentar me despertar para o meu eu feminino, tá?
porque todos nós, como já falado em outros vídeos, todos nós temos dentro da nossa quadratura de personalidade a essência feminina e masculina, o yin e o yang. Todo ser humano tem o feminino e o masculino dentro de si. E pelas situações da vida a gente desenvolve mais um ou mais o outro, quando na verdade precisamos buscar um equilíbrio, né, entre o masculino e o feminino, porque todas as pessoas fazem todas as tarefas, todas as funções, então nós precisamos buscar esse equilíbrio entre o masculino e o feminino dentro de nós, né? Então assim, voltando ao ponto de que para as mulheres que não têm um relacionamento leve, de boa com a mãe, naturalmente não estão em paz com a sua essência feminina e não vão conseguir viver um relacionamento leve e saudável. Então, eu preciso olhar para a minha relação com a minha mãe para que a minha essência feminina fique mais fortalecida, mais saudável e para que eu consiga cumprir o meu papel num relacionamento amoroso. Então, este é o primeiro ponto a se observar. O segundo ponto, não menos importante, também para as mulheres, é a questão das mágoas do pai. O nosso primeiro modelo de relacionamento amoroso é o papai e a mamãe. Então, aquilo que a gente vê de uma relação, de um casal, o primeiro modelo é isso, lá na nossa infância. Então, a gente registra muita coisa de como deve ser um relacionamento amoroso e temos uma grande tendência a buscar na vida adulta um relacionamento similar ao relacionamento que nós presenciamos de pai e de mãe, tá? Algumas pessoas me diziam assim, mas os meus pais se separaram logo quando eu era criança. Então, como fica isso? Provavelmente você tem uma grande possibilidade, também não vamos generalizar, mas tem uma grande possibilidade de atrair relacionamentos onde você não vai conseguir manter, relacionamentos que não vão ser duradouros, relacionamentos que iniciam e terminam muitas vezes, porque esse foi o modelo de separação. Então, se eu não estiver em paz com o meu pai, naturalmente eu vou atrair um homem que tenha características de personalidade do meu pai, ou que trate a mim como meu pai tratava a minha mãe. Então é muito importante olhar para este pai e trabalhar as suas mágoas e os seus ressentimentos, entendendo que papai e mamãe eram um casal, que você não tem nada a ver com aquilo ali, com aquela relação, é deles, você precisa soltar e deixar que eles resolvam o relacionamento deles. Não é teu, você não tem que tomar as dores da sua mãe, você não tem que tomar as dores de ninguém. Você precisa ficar na sua posição de filha, de filho, e deixar que o casal decida como quer conduzir a relação. Quando eu me meto no meio, quando eu tomo as dores da mamãe ou do papai, naturalmente eu estou me emaranhando com aquele modelo de relação afetiva, e aí a tendência de os meus relacionamentos serem assim é muito grande, como se eu me sabotasse, tá? Então, olhar para isso. Terceira questão, e também não menos importante do que as anteriores, é a questão do como eu estou em relação ao amor. Se eu consigo sentir o amor da minha mãe, se eu consigo perceber que do jeito dela, independente das situações, se eu consigo reconhecer que a minha mãe me ama do jeito dela. Se eu não sinto o amor da minha mãe, se eu não acolho, se eu não recebo o amor dela por mim, naturalmente eu vou ter uma grande dificuldade de me sentir amada por qualquer outra pessoa. Eu vou ser mais desconfiada, eu vou ser mais insegura, eu vou criar situações para afirmar que ninguém me ama o suficiente, que todo mundo me decepciona. Então, assim, não é uma questão de, eu me dou bem com a minha mãe, como é que os meus relacionamentos são ruins. Se dar bem não é estar em paz, não necessariamente. Eu preciso olhar de outra maneira, eu preciso honrar a minha mãe e eu preciso entender que independente de tudo que aconteceu, de tudo como foi, independente de eu idealizar que a minha mãe tem que ser assim, 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 ela foi como ela sabia ser, como ela conseguia dentro daquela situação, daquele tempo, e independente das escolhas que ela fez, se ela era uma mãe afetuosa ou era uma mãe mais fria, entender e reconhecer que ela te amou sim. Inclusive, em alguns casos de adoção,
não deixa de ser um ato de amor. Por mais difícil que isso seja de aceitar, ela doou por te amar, por saber que ela não teria condições psicológicas, emocionais, financeiras, sei lá, de te dar o que você necessitava. Então, inclusive, a doação é sim um ato de amor que precisa ser olhado desta maneira. Então, quando eu consigo receber, sentir que a minha mãe me ama do jeito dela, eu consigo me sentir amada pelas pessoas. Quando eu não aceito o amor que a minha mãe tem por mim do jeito dela, porque eu fico idealizando que ela deveria me amar como eu acho que é o certo, naturalmente eu vou atrair relacionamentos onde realmente eu não vou ser bem tratada, aonde eu não vou me sentir amada, eu vou estar sempre desconfiada, sempre insegura, sempre com muitos ciúmes, sempre achando que eu não sou digna de amor, que ninguém vai me amar, que ninguém vai me respeitar, um sentimento de inferioridade muito grande, tá? Então, essas são apenas 3 visões possíveis de relacionamento amoroso. Mas existem muitas visões possíveis de relacionamento amoroso. Muito. E nós precisamos, então, como eu disse antes, avaliar caso a caso para entender de onde vem. Mas esses 3 casos são bem comuns, acontecem bastante. Por isso que eu quis compartilhar com vocês, para que vocês parem, pensem, faz sentido, não faz sentido? A questão do não aceitar a mãe como ela é, de eu querer que ela mude, que ela seja diferente, que ela tenha atitudes diferentes, também está vinculado à questão de que eu cobro do outro cada vez mais e não consigo reconhecer o que ele já faz. Quando eu não consigo aceitar a minha mãe exatamente como ela é, eu não consigo aceitar um amor para mim. Eu tô sempre cobrando mais, eu tô sempre reclamando, eu tô sempre olhando para o que a pessoa não faz e acabo não valorizando e não reconhecendo o que ela já faz. Então, se eu não aceito a minha mãe como ela é, eu tenho muita dificuldade de aceitar o meu parceiro, a minha parceira, como ela é. Eu acabo me tornando uma pessoa muito exigente. Então, preciso olhar para minha mãe também. Aí algumas pessoas me dizem assim: ah, mas eu vivi tantos relacionamentos frustrados, cheios de problema, eu tenho medo de amar de novo. Ok, tá tudo certo, nós podemos ter medo de amar de novo, mas nós precisamos olhar para esse medo e entender o porquê que ele está ali, o que ele está querendo nos ensinar. E nós precisamos sim ressignificar isso. Não adianta se colocar numa cadeira de vítima, se conformar que eu tenho dedo podre e que para mim nunca vai dar certo, porque... Não. Você precisa parar, sair da posição de vítima, sair da posição de criança, vir para a adulta que você é, olhar para este medo e enfrentá-lo, resolvê-lo, entender o que ele está querendo que você mude. Outra coisa muito interessante que também acontece com certa frequência, que eu brinco assim: crianças não transam, crianças não namoram. E eu vejo adultos extremamente infantis, presos numa infância com mágoas, com ressentimentos, desejando ainda que as coisas tivessem sido diferentes, desejando que a minha mamãe fosse mais carinhosa, que a minha mãe me tratasse diferente, que meu pai isso, que minha mãe aquilo. Enquanto eu tô nessa vibração de não aceitar a minha história como ela foi, eu acabo ficando preso emocionalmente lá naquela fase. Então eu sou um adulto de 30 anos, de 40 anos, com comportamentos emocionais de uma adolescente, de uma criança. E é natural que não vai dar certo com ninguém. Você vai acabar atraindo sempre relacionamentos problemáticos. Porque a tua vibração, a tua energia é infantil. Então você tem ciúmes, você tem medos, você tem inseguranças, você tem cobranças, você briga por coisas desnecessárias que depois você para e pensa e se arrepende e diz: meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Mas os teus impulsos são aquilo que realmente está dentro de você. Então, não tem como 2 adultos de 30 anos, com a idade emocional de 2 crianças, namorarem e dar certo. Não vai dar certo. Adulto namora, adulto transa. Então, nós precisamos amadurecer não só de idade, nós precisamos amadurecer emocionalmente para ter um relacionamento maduro, onde vão existir problemas, onde vão existir divergências, mas adulto com adulto senta, conversa e resolve. Adulto infantil não resolve, ele foge do problema, ou ele trai, ou ele faz alguma coisa para escapar daquilo que está ruim para ele. Adulto resolve,
criança chora, reclama, faz birra, se atira no chão, faz escândalo. Então, assim, a nossa idade emocional precisa amadurecer como a idade intelectual e física. Então, assim, se eu estou presa numa situação que aconteceu na minha infância, na minha adolescência, eu não aceito algo, eu tenho mágoa, eu tenho ressentimento, ou eu estou constantemente contando histórias do quanto foi difícil, olha o tamanho do problema, porque a minha mãe fez isso, porque o meu pai fez aquilo. Eu sou adulta, mas as minhas queixas, as minhas atitudes mostram que eu sou uma adulta infantil, que eu estou presa naquela fase da vida que eu não consegui processar, que eu não consegui digerir, que eu não consegui superar. Eu fico presa lá e naturalmente eu vou me comportar como se eu tivesse aquela idade. E nenhum relacionamento vai dar certo, com toda certeza. Vão ser relacionamentos muito problemáticos. Então nós precisamos olhar para a nossa infância, olhar para o nosso primeiro modelo de relacionamento amoroso, que é pai e mãe, independente se eles estiveram juntos ou não, reconhecer que eu fui gerada assim num ato de amor, por mais difícil que seja a história, sempre tem amor por trás. Sempre, mas a questão é que a gente não se coloca no lugar do outro, então eu tô sempre no meu lugar, cobrando que os outros têm que ser diferentes comigo para eu estar feliz, quando eu posso olhar e dizer assim, olha, foi difícil, não foi fácil, tiveram muitos problemas, tiveram muitas dificuldades, mas graças a Deus passou, foi como era para ser, agora eu sou adulta e eu tenho o poder e a capacidade de fazer diferente do que aquilo que foi. Se eu não gosto, se eu não aceito, eu fico presa, eu fico emaranhada naquela fase e eu não me libero para ser feliz. Eu preciso olhar e aceitar as coisas como elas foram, para eu ter força para ir para o futuro e fazer uma história diferente. Então, quando se fala em relacionamento amoroso, são muitas coisas que nós precisamos analisar. Alguns pontos de vista que eu estou trazendo são esses, e que justamente eu quero que vocês pensem, que vocês reflitam se isso faz sentido, se isso se encaixa para vocês, porque eu preciso olhar para mim para dar certo com o outro, para que o relacionamento flua. Então, primeiro eu me curo, me cuido, me amo, me aceito, aceito a minha história, me libero de tudo aquilo que me incomoda, e aí então eu vou conseguir dar certo com alguém. Então é essa reflexão que eu deixo hoje para vocês. Espero ter contribuído um pouco com a evolução, com o aprendizado, com o crescimento. Deixo um grande abraço de luz, muita fé, muita perseverança, e vamos todos em busca de evoluir, de despertar e de nos tornar seres melhores. Um grande abraço e fiquem com Deus.